Prezados alunos do Colégio Souza Aguiar, hoje, 19 de outubro de 2021, vamos a mais uma aula de física. Estamos passando para aulas híbridas e presenciais. Estamos num período há 2 anos da pandemia, 1 ano e pouco, 1 ano e 8 meses da pandemia. Estamos com 603 mil mortos. O nosso colégio mudou de direção e muitas expectativas em relação às nossas próximas aulas, os nossos próximos anos letivos. Tivemos muitas perdas irreparáveis, pessoas que poderiam estar aqui conosco, parentes, amigos, por um desastre de liderança em relação a essa pandemia. Infelizmente, estamos passando por problemas de governo, de liderança. Infelizmente. Nosso maior líder, o presidente da República, ele não governa para a nossa saúde. Não nos protegeu. Houve roubo, houve tudo que não deveria ter. As perspectivas para as nossas escolas são as piores. Mas vamos à aula de física. Hoje vou falar sobre vetores e grandezas vetoriais, operações com vetores. Vamos à nossa aula. Vocês estão vendo o portão do nosso colégio. Esse é o nosso colégio, Colégio Souza Aguiar. Fica no centro do Rio de Janeiro. É um colégio centenário e nós estamos passando por dificuldades. Todo o ensino médio no Brasil está passando por grandes dificuldades. A aula de hoje é sobre física. Eu sou o Leonardo Curvelo de Castro, professor de ensino médio do Colégio Souza Aguiar. Estou trabalhando com turmas da primeira série. O tema da aula de hoje é sobre vetores. Vou falar sobre vetores, grandezas vetoriais, operações com vetores. Os objetivos da aula: apresentar para o aluno do ensino médio o ente matemático vetor, sua representação, propriedades e operações iniciais, para uma primeira abordagem como uma ferramenta matemática aplicada à física. É objetivo apresentar algumas grandezas vetoriais e a forma de comunicar essas grandezas vetoriais. É objetivo
apresentar essas grandezas vetoriais e suas operações. Desculpe estar repetido. Vamos ver as operações com grandezas vetoriais também. Perguntas iniciais. Como é que realizamos uma medida de uma grandeza física? Como comunicamos a medida de uma grandeza física? Todas as grandezas físicas são de mesma natureza? Tudo isso tentaremos responder nessa aula. E também, como pode ser a natureza de uma grandeza física? Grandeza é aquilo que nós podemos medir, é o fenômeno mensurável. E, de acordo com o vocabulário internacional de metrologia, chamado VIM, uma grandeza é um atributo, um fenômeno, um corpo, uma substância de qualquer que pode ser qualitativamente distinguido e quantitativamente determinado, tá? Por um conjunto de operações padronizadas. E o objetivo dessa medida é determinar o valor. Em 2020, perdemos o autor dessa tirinha, né, dessa menina chamada Mafalda, o Quino. E, no final da vida dele, perguntam a ele se houve alguma mudança na Mafalda, porque Mafalda é uma menina muito contestadora, né? E o que atrai ela é suas tiradas como essa, né? Como sempre, o urgente não deixa tempo para o importante. Então, vivemos hoje numa pandemia, e tem sempre alguma coisa urgente para resolvermos. Mas será que é importante essa abordagem de tudo que nós vivemos numa emergência como a pandemia? Para representar uma grandeza física, eu tirei do globo e coloquei um relógio, que é um instrumento de medida de tempo. Conforme eu estava dizendo, perguntaram a ele o que houve de mudança nessa menina, nas ideias dela, já que representa também as ideias do autor. E o autor, Quino, que morreu no início de 2020, responde: eu acho que hoje a Mafalda teria as mesmas opiniões anteriores. Hoje falaremos sobre grandeza física, vetores. De acordo com o vocabulário internacional de termos fundamentais e gerais de metrologia, o VIM, ou simplesmente Vocabulário Internacional de Metrologia, o valor verdadeiro de uma medição deve ser consistente com a definição da grandeza e deveria ser um valor obtido por uma medição perfeita. Como não existe medição perfeita, o valor verdadeiro, por natureza, é indeterminado. Isso para falar para vocês, alunos,
de ensino médio, que, ao realizarmos uma medida, esse valor da medida, ele agrega a sua indeterminação na medição. Então, para um metrologista, é tão ou mais importante encontrar a indeterminação da medida, o erro da medida. Não existe medida perfeita. Além de você ter um valor numérico de uma medida, seguido de uma unidade, em qualquer sistema métrico que você utiliza, nós veremos que nem todas as grandezas elas ficam caracterizadas somente com um valor numérico, uma unidade e a incerteza associada. Essas outras grandezas físicas que eu estou me referindo são grandezas chamadas grandezas vetoriais. E hoje discutiremos bastante sobre essa natureza de uma grandeza física, respondendo a uma daquelas perguntas iniciais no slide anterior. Hoje nós veremos que, principalmente, existem duas características de grandezas físicas. Grandezas que são puramente designadas por um valor numérico, são chamadas grandezas escalares, e outras que necessitam algo mais do que um valor numérico, uma unidade e a indeterminação, ou seja, o erro na medida. Elas necessitam de informações da direção e do sentido, para onde elas estão fluindo. Então, como pode ser a natureza de uma grandeza física? Classificamos todas as grandezas físicas em dois grupos, basicamente, nesse nível de ensino médio, podemos assim falar. Grandezas escalares ou vetoriais, dependendo dessas características que substanciam as informações. Tem determinadas grandezas que só o valor numérico não é suficiente para caracterizar a grandeza física. Por exemplo, mais simples, a velocidade, o deslocamento. Velocidade, se você fala que tem uma velocidade de 80 metros por segundo, esse valor ele ainda carece de mais informações a respeito da velocidade de um objeto. É necessário sabermos a direção e o sentido para caracterizar a velocidade completamente do objeto. Já outras grandezas não necessitam da direção e o sentido, como, por exemplo, a grandeza temperatura, que é uma grandeza puramente escalar. Só o valor numérico seguido da escala, da unidade, é suficiente para que você saiba as informações da temperatura. Se está quente ou não, até que ponto a uma determinada temperatura de referência. Grandezas escalares são as primeiras que nós conseguimos medir, e conversar com o aluno que está iniciando no ensino da física.
e representar essa grandeza escalar é somente um valor numérico seguido de uma unidade. Exemplo de grandezas escalares: distância, comprimento, tempo, frequência, trabalho, energia, temperatura, calor, massa, carga elétrica, potencial elétrico. Todas essas grandezas que eu acabei de falar, somente o valor numérico e uma unidade de medida é suficiente, são informações suficientes para caracterizar a grandeza física escalar. Exemplo, distância, 25 metros, massa, 50 quilogramas. Existem outras grandezas que necessitam algo mais do que um valor numérico e uma unidade. Essas outras grandezas, elas são caracterizadas por um ente matemático chamado vetor, e é representado por uma letra e uma setinha em cima. São grandezas vetoriais: a posição, o deslocamento, a velocidade, a aceleração, força, impulso, momento linear, angular, o campo elétrico e o magnético e o torque. Todas essas grandezas necessitam algo mais do que o valor numérico e a unidade. Esse algo mais é a direção e o sentido. O vetor, ele é esse ente matemático representado por um segmento de reta orientado que une dois pontos. Ele tem um ponto inicial, ele tem um ponto final, ele tem uma orientação, ou seja, uma direção e um sentido. Nós não devemos confundir as palavras direção e sentido. Elas não são sinônimos, são coisas diferentes. Direção necessita de um ângulo em relação a uma outra reta de referência. É dado por um ângulo, né? Pode ser caracterizado por uma abertura. O sentido é de onde o vetor se inicia e para onde ele vai, né? Para onde ele está conduzindo a grandeza. Então, conforme eu já tinha falado, essas são as grandezas, alguns exemplos de grandezas vetoriais. O vetor, ele possui as seguintes características: intensidade, direção e sentido. Então, componente escalar de um vetor é a intensidade. A intensidade é o valor numérico, é a característica escalar. Então, nós temos, vocês verão que tanto números, né, escalares, como eu estou falando, como vetor, são entes matemáticos que fazem parte de um ente matemático chamado tensor. Mais tarde vocês poderão ver a definição de um tensor. Então, o vetor é um tensor de ordem 2 e o escalar é um tensor de ordem 1. Os componentes geométricos de um vetor são sua direção e seu sentido. Quando estamos desorientados, né, procuramos
uma direção. Então, na figura tem uma pessoa com telefone, um celular na mão, perguntando à outra, que está do outro lado da linha, em qual direção ela vai. No final da rua tem 2 caminhos e ela pergunta qual é a direção. Direita ou esquerda, não faz sentido muito na física, né? Como de cima e embaixo. Devemos trabalhar com ângulo. Que é outro ente matemático, né? A abertura. E o ângulo ou a direção é dado por uma bússola, que ela mede ângulo, ela vai dar uma direção, um norte. O norte que nós hoje tanto necessitamos. Não devemos confundir direção com sentido. Temos placas de trânsito aí dando sentido, direita, esquerda, né? Para cima ou para baixo. Então, o sentido não pode ser confundido com a direção. Dois segmentos orientados, não nulos, possuem a mesma direção se suas retas são paralelas, né? Então, temos aí 2 exemplos. Em cima desses segmentos de retas foram desenhados vetores. Na primeira figura, nós temos 2 vetores paralelos, ou seja, na mesma direção e no mesmo sentido. Na figura seguinte, temos 2 vetores paralelos, ou seja, na mesma direção, porém possuem sentidos opostos. Isso para caracterizar a diferença entre essas 2 palavras, direção e sentido. Componentes escalar de um vetor é a intensidade, ou seja, o valor numérico, ou somente escalar, também conhecido como norma, intensidade, tamanho, módulo. Todos esses nomes representam a mesma coisa, valor numérico, norma, intensidade, tamanho, módulo de um vetor. Isso tudo representa intensidade. É a parte escalar do vetor, a componente escalar. É a parte numérica do vetor. É o tamanho do vetor. As grandezas vetoriais, elas têm componente escalar, né, conforme eu disse, que representa a intensidade e é comunicado através de um valor numérico, seguido de uma unidade. Por exemplo, uma força de 5 newtons, um valor, uma intensidade de um vetor V, 20 metros por segundo. Temos aqui 2 grandezas totalmente diferentes, né? Independentes no seu processo de medição e de comunicação também. A intensidade, ela é dada por uma letra, né, que caracteriza a grandeza física, por exemplo, força, F. Essa letra, ela não carrega em cima o símbolo de vetor, e ela não está escrita com uma letra mais forte, que nós chamamos de negrito, né? Uma letra forte. Vemos que o vetor ele é representado de outra forma.
distância 2 metros, né? Outro exemplo de intensidade de vetores. Todos esses valores de intensidade, eles são seguidos de unidades. E, normalmente, nós utilizamos, no Brasil, é adotado o Sistema Internacional de Unidades e Medidas, né? Ou seja, essas unidades de base no sistema internacional definem todas as unidades de todas as outras grandezas. Desculpa. E nós temos um instituto chamado Instituto Nacional de Metrologia, do qual o presidente da República, Bolsonaro, em 2020, deu declarações que deveria implodir esta instituição secular. Esse instituto, ele guarda padrões nacionais das diversas grandezas físicas básicas. Não são padrões primários, muitos deles não são primários. O Brasil, pelo que eu conheço, só possui um sistema de padronização primária de medida de fluência de nêutrons, que fica aqui entre Barra e Recreio, no IRD, aqui no Rio de Janeiro. Então, esse que faz parte do LNMRI, Laboratório Nacional de Metrologia e medidas metrológicas, né? E esse órgão, ele é muito importante, né? E veremos por quê. Já falei em aulas anteriores sobre as grandezas básicas, né, e suas unidades, né? São 7. A grandeza comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de uma substância, intensidade, né? Então, no sistema internacional, o comprimento é medido em metro, a massa em quilograma, o tempo em segundo, a corrente elétrica em ampere, a temperatura em Kelvin, a quantidade de substância é dada pela unidade mol, né? A intensidade luminosa pela unidade candela. Uma outra forma de representar a mesma coisa que eu acabei de falar, as 7 grandezas básicas e suas respectivas unidades. E quando comunicamos distância, deslocamento, comunicamos em metros. O símbolo é o m, o tempo em segundo e a massa em quilogramas. Essas são 3 grandezas básicas e suas unidades no sistema internacional. Com elas, nós definimos velocidade, definimos aceleração, definimos força, definimos várias outras grandezas. As outras grandezas definidas por essas 3 são chamadas grandezas derivadas. Mas não existe só o Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Por exemplo, existe o sistema CGS, representando o C, centímetro, o G, grama, e o S, segundo. Para essas 3 grandezas
E como ele era um sistema muito utilizado por Gauss, nós também chamamos de sistema gaussiano. Então, no CGS, no sistema CGS, as unidades de distância, desculpa, aqui é centímetros, há um erro aqui. O tempo é o segundo e a massa é a grama. Desculpa, houve um erro aqui, eu não percebi o erro, tá? Como representar, então, um vetor? Nós representamos um vetor por uma letra qualquer, né? Por exemplo, V, né? De velocidade, de vetor, e essa letra seguida de uma setinha em cima. Ou representamos por essa letra mais enegrecida, ou mais realçada, né? Já o escalar, o módulo, nós vimos que ele pode ser representado pela letra, por exemplo, V, né? Ou pegamos o vetor e colocamos entre duas barras, significando módulo de um vetor. O vetor é representado por uma letra e uma flecha, né? O seu escalar, ou seu módulo, sua intensidade, ele está, essa letra e a flecha, entre módulos, que ali eu esqueci de colocar a flechinha em cima. Dimensão da grandeza, velocidade e sua unidade no sistema gaussiano, no sistema internacional gaussiano. Então, vamos ver a grandeza, a velocidade. Ela é definida como sendo o deslocamento no tempo, ou seja, o quociente, aqui representado o deslocamento pode ser por ΔS e o tempo por ΔT, né? E no sistema internacional, nós temos o deslocamento, a unidade em metro, o tempo em segundo, e a unidade de velocidade, metro por segundo. Já conversado com vocês em aulas anteriores, isso no sistema internacional. Aqui eu não estou dizendo que a distância é metro, que o tempo é segundo e que a velocidade é metro por segundo. Eu não estou dizendo isso. O que está representado aqui está entre colchete, você deve verificar e deve ler dessa forma. A grandeza, distância, ela é medida com a unidade metro. A unidade da grandeza, tempo, é o segundo. A unidade da grandeza, velocidade, é metro por segundo. Isso se estivermos trabalhando no sistema internacional. No sistema gaussiano, ou CGS, a distância é medida em centímetro, o tempo em segundo, a velocidade em metros por segundo. Dimensão da grandeza, aceleração no sistema internacional e no sistema gaussiano. A aceleração é dada pela aceleração média definida como variação da velocidade pela variação de tempo. Variação de velocidade é dada na unidade de deslocamento por tempo, dividido por tempo de novo, e nós teremos, no sistema internacional, a unidade de velocidade é metro por segundo, a unidade de tempo segundo, a unidade de aceleração é metro por segundo.
As definições de aceleração acima estão erradas. Aceleração é a variação da velocidade pela variação de tempo. No sistema CGS, nós temos velocidade em centímetros por segundo, tempo em segundo, aceleração vai ser centímetros por segundo ao quadrado. A grandeza, força e sua unidade no sistema internacional e no sistema CGS. Veremos mais adiante, com a definição da segunda lei de Newton, que a força resultante em um objeto ele pode ser calculado fazendo-se o produto da massa desse objeto e sua aceleração adquirida devido a essa força aplicada. Aceleração é a variação da velocidade no tempo, ou seja, a variação do deslocamento no tempo pelo tempo. Isso é aceleração. Está aqui a definição certa: deslocamento pelo tempo, dividido pelo tempo de novo. Se multiplicarmos a aceleração pela massa, pela unidade de massa, nós teremos unidade de força, da grandeza força. Se a massa for medida em quilograma, a aceleração em metro por segundo quadrado, a força vai ser dada em quilograma metro por segundo quadrado. A esse conjunto de unidades batizamos com o nome Newton. Isso no sistema internacional. No sistema CGS, a massa é medida em gramas, a aceleração em centímetros por segundo, a força é dada em gramas, não quilogramas, está errado ali, é gramas vezes centímetros por segundo ao quadrado. E nós temos a força em Dina. Desculpem o erro. O Dina, ou Dini, é uma unidade padrão do CGS, 10 a menos 5 newton, né, para representar a força. Vamos aprender, nas aulas seguintes, a adicionar vetores. A adição de vetores pode ser por duas formas. Pelo método da triangulação, que é você colocar um vetor, quando você vai somar dois vetores, você desenha um vetor seguido do outro, ou seja, o final do primeiro vetor deve coincidir com o início do segundo vetor. Então, nós temos o desenho aqui de um vetor U, né, do ponto A e B, somado a um vetor V. A soma pelo método da triangulação é dado pelo vetor que vai do ponto A, início do vetor U, ao final do vetor C, do vetor V, do ponto C. Então, está representado aí a soma do vetor U com o vetor V. Então, por geometria, e com esse reticulado no fundo, dá para que o aluno perceba, utilizando triângulos, retângulos, que é possível medir a distância do ponto A ao ponto C se você tem a distância do ponto A ao ponto B e do ponto B ao ponto C. Estamos aprendendo aqui, por enquanto, a representar vetorialmente o vetor soma, né? Ou seja, a resultante de dois vetores.
do vetor U com o vetor V. E essa soma consiste em colocar, pelo método da triangulação, um vetor seguido ao outro. Existe outro método, chamado método do paralelogramo, que consiste em você coincidir as duas origens dos vetores em um mesmo ponto. Então, você vai coincidir primeiro as duas origens dos dois vetores e vai construir um paralelogramo com esses dois vetores. A diagonal desse paralelogramo é o vetor soma, o vetor resultante. Então, pelo método do paralelogramo, ele consiste em colocar a origem dos dois vetores coincidentes, construir um paralelogramo. O vetor soma é a diagonal, cuja origem coincide com a origem dos dois vetores dados, a ser somados, ligando ao ponto, né, oposto, né, que é essa diagonal. Todo paralelogramo ele possui duas diagonais. Essa diagonal aí é a diagonal, representa a soma. A outra diagonal que não está representada na figura do paralelogramo é a diferença entre o vetor U menos o vetor V. Veremos adiante. Para calcularmos a soma, né, essa diagonal, nós vamos utilizar o Teorema de Pitágoras de forma generalizada, já que o Teorema de Pitágoras é dado somente com triângulos retângulos, né? E vemos que esses dois triângulos formados aí, eles não são necessariamente retângulos, triângulos retângulos. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, vai ganhar um outro termo, né? Na generalização do Teorema de Pitágoras. Esse outro termo que ganha é 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo interno entre os dois vetores. Tá? Esse ângulo aqui é muito importante, porque existe uma outra maneira de darmos esse vetor resultante, utilizando o ângulo formado entre os dois vetores, U e V, considerando a lei dos cossenos, como veremos adiante. Então, o vetor resultante, força resultante, daí dos vetores U e V, ele é dado pela raiz quadrada, né? Do quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo interno entre eles. E aí está a lei dos cossenos sendo aplicada ao triângulo retângulo. Então, conforme eu disse a vocês, existem duas maneiras de representarmos a soma, a intensidade, de calcularmos. Então, vai depender da geometria do problema e dos dados
do problema, para você utilizar a equação S ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A e B cosseno do ângulo θ. Tá? Ou S ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes AB cosseno do ângulo alfa. O ângulo alfa é o ângulo interno. O ângulo θ é o ângulo externo. Veremos isso em detalhe, matematicamente, já que isso tem algumas propriedades do professor de matemática. E eu não sei se ele, até que ponto ele trabalhou isso com vocês. Nós veremos isso nos exercícios. Devido ao adiantado da hora, daqui a pouquinho eu vou ter que postar essa aula para vocês. Já são 3h40, 3h37 aproximadamente. Vou ficando por aqui com a Mafalda e com alguns comentários. Estamos aí vendo novamente a Mafalda fazendo medidas, já que nossa aula é de física, metrologia, então trouxe essa tirinha aqui para conversarmos. Então, ela faz suas medidas no mundo, e tira a seguinte conclusão: não tem regime que dê certo para você, não é? Para o mundo. Mais uma charge, mais uma tirinha, ela saindo e botando uma plaquinha lá no mundo: cuidado, responsáveis trabalhando. Hoje, dia 19, nós tivemos uma notícia que há poucas horas, 6 horas mais ou menos, tivemos um desastre, um desastre do nosso cisne branco. Esse cisne branco, ele representa a Marinha do Brasil, e ficamos muito tristes por ver uma escola de guerra dessa forma, conforme todas as escolas no Brasil, todas andam mal. Todas andam muito mal. Eu acredito que o responsável maior é o governo brasileiro, por todos os desastres que temos cometidos com os nossos alunos. O maior responsável é o governo brasileiro, o atual. Boa noite. Boa noite.